Depois do discurso do presidente, finalmente a gente pode agora olhar para a transição de governo, que vai começar sob a liderança de Geraldo Alckmin. Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E é uma virada de página, Megali. Aqui em Brasília, depois do discurso do presidente, mesmo sendo frustrado muito aqui, em razão de não parabenizar o adversário, ou não reconhecer claramente, o resultado ou o processo legítimo eleitoral, mas aqui em Brasília, a avaliação de que o presidente colocou um ponto final, e agora é olhar para frente, inclusive a avaliação dos ministros do Supremo, que o presidente, no discurso, reconhece o resultado das urnas, e agora o importante é seguir a legislação. A legislação estabelece uma transição de governo, e o coordenador da transição já está escolhido, que é Geraldo Alckmin, e trouxe uma boa impressão entre os aliados do presidente eleito Lula. E por quê, Megali? Porque há uma aposta de que o governo do presidente eleito Lula vai ser um governo mais amplo, até porque na campanha o presidente citou muito isso, e a gente fazendo uma comparação com outros governos e com críticas de outros governos, de um protagonismo muito grande do Partido dos Trabalhadores, agora há sinais de que realmente teremos uma abertura. Eu estava conversando com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, mais cedo, e ele estava falando sobre isso. Primeiro sobre a escolha de Geraldo Alckmin, que se sente honrado, inclusive, por ser presidente do partido de Alckmin, mas estava dizendo que aponta para um governo amplo no sentido de unir os brasileiros. E é claro, Megali, começam agora as apostas, e é natural, sempre tem a bolsa de apostas aí nessa época de transição, e nomes já começam a surgir no cenário, O nome de um dos principais aliados do presidente, Fernando Haddad, que foi derrotado em São Paulo, mas com uma grande votação, já foi ministro da Educação do presidente. O nome dele, por exemplo, não vai coordenar a transição, mas vai caber a ele, inclusive, a possibilidade de indicar nomes e até nomes na área da educação. Ele está sendo citado para posições no novo governo, como possivelmente planejamento, Casa Civil, até Ministério da Economia. Mas agora vocês vão ver, vai ser ali uma bolsa de apostas, é mais ou menos como funciona em time de futebol. Aquela época de fim de campeonato, começa ali a formação de novos elencos, e aí tem até os empresários começam a plantar ali nomes de fulano em tal ministério, em outro, mas é natural, vai sempre assim que acontece. E ao mesmo tempo, o que a gente vê é uma negociação com partidos, uma negociação que vai começar e já começou. Então partidos que estavam e estão com o presidente Jair Bolsonaro, vão migrar para o governo do presidente Lula. Quando a gente fala do Centrão, que hoje dá sustentação ao governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o Centrão já foi governo justamente no governo de Lula, Dilma, também Temer, e agora está com Bolsonaro. Então esse grupo de partidos, que hoje tem muito voto no Congresso Nacional, vai acabar migrando para o governo do presidente Lula. Então essa negociação também já começou. Para efeitos práticos, Megali, amanhã começa oficialmente a transição, já estamos em período de transição, segundo a legislação, mas amanhã começa oficialmente com reunião de Geraldo Alckmin, Ciro Nogueira, que vai participar do processo aí pelo lado do presidente Jair Bolsonaro, vai começar a definir a equipe, e até o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB aqui em Brasília, que já foi usado em outras transições, como na última, na transição para o governo Bolsonaro, já foi colocado à disposição, e agora é virar a página, E outra coisa também, Megali, parar um pouco dessa confusão nesse momento de tensão e começar a pensar o país, Tem muita questão para resolver até o fim do ano. Então isso é fundamental, estabelecer um foco, Tem que definir o orçamento, tem que definir questão de isenções de combustíveis, e são definições importantíssimas aí até o fim do ano. Que isso entre naquelas cabecinhas ocas que continuam bloqueando estradas por todo o país.